E de novo, é um troço grotesco, cara, porque o diagrama ele literalmente foi feito para tornar o processo de criação mais racional, porque você consegue enxergar o que você vai eventualmente criar. Então eu vou criar uma tabela aqui, eu vou criar uma aqui, eu vou unir essas duas assim, essa aqui eu vou botar um índice, essa aqui eu vou fazer assim, papapá, entendeu? Você está literalmente criando um banco de dados visualmente, que é o que todo mundo enche o saco, porque a ferramenta texto é difícil. Tá? E aí, em uma ironia ridícula, as pessoas não querem mais desenhar banco de dados, elas querem escrever classe model. Então, a própria preguiça é caótica, entendeu? Ela serve para certas coisas, mas não serve para outras, porque sim, entendeu? Mas então é isso, sabe, claro que você pode usar o que você quiser usar, tá? Você pode usar o software X, Y ou Z para você fazer o que você quer fazer. Você pode usar gráfico se você quiser, você pode usar o texto se você quiser. Mas é aquele negócio, o que me chateia nesse tipo de coisa é que existem padrões que são bem consolidados por um motivo, porque eles sempre deram certo, porque eles fazem sentido. Existem motivos objetivos para se fazer dessa maneira, como é o caso do diagrama R, por exemplo. E é aquele negócio, eu desafio qualquer profissional ou qualquer empresa a me mostrar um sistema onde o banco de dados foi criado via model, né? Então, não é model, via migration, tá? Que o banco de dados esteja bem estruturado. Acho que a raiz de muita coisa que a gente está falando é o pensar antes do fazer, né? É o pensar antes do fazer. E na maioria das vezes o pensar visual é uma ferramenta que é comprovado que funciona, né? E eu lembro que a gente usava muito diagrama, né, César, lá no início dos nossos sistemas, nos anos 2000. Era diagrama de classe, R, depois diagrama de sequência, de caso de uso. Era uma época que a UML estava fervilhando, né? Sim. A gente estudava muito sobre isso. Né? E hoje em dia ninguém mais fala em UML. Ninguém mais. Você já percebeu? Você não ouve falar. Não é um assunto que está na moda, né? Não. Mas quem aprendeu continua usando de alguma forma. Sim, mas eu digo, né, você não ouve mais falar. Você não ouve mais o pessoal dizer. Por exemplo, você pode pegar um guardanapo numa mesa de bar e fazer um diagrama de sequência. Exato. Você está usando a ferramenta do que você aprendeu para criar uma simplificação. Né? E de novo, né, cara, o diagrama ele tem um motivo de ser. É você preparar o que você vai fazer. Tá? Porque e isso é uma coisa que eu ensinava em modelagem de banco e SQL. Quando você cria uma entidade no diagrama, ela não é criada no banco na hora. E isso é de propósito. Porque você vai criando e de uma certa maneira testando o que você está criando. Rascunho, né? É um rascunho. Porque você vai ver, aí você olha assim, não, cacete, não. Isso aqui não faz sentido. Então, é muito estranho, porque o nosso mercado ele regride em algumas coisas, parece que por uma falta de emoção, digamos assim. Entendeu? Tá fácil demais, tá funcionando bem demais. Então, por que não mudar, já que está funcionando bem demais? Né? E pensando também, é muito barato tu descartar uma ideia quando tu está diagramando sem aquilo ainda ser um objeto concreto no banco de dados. Depois que já virou código e tu perceber, putz, mas que está errado, é muito mais, caro resolver. E depois que está em produção... Tem um estudo clássico da IBM, gráfico, né? Que ele mostra até foi publicado naquele livro da Lisa Crispin e da Jeanette Gregory, que é sobre Test Driven Development, e que mostra assim que o custo percentual de um bug, de um erro que é identificado na diagramação, se ele chega à produção, custa 100 vezes mais. É exponencial. É exponencial. Quanto mais tarde, mais caro. Numa curva exponencial.
E aí você simplesmente adiciona os maus hábitos de mercado, né? Que é aquela coisa, tudo bem, depois a gente resolve, né? E tipo, todo mundo sabe que isso é um teatro, todo mundo sabe, incluindo quem falou depois a gente resolve. Sabe? Então é um troço muito doido, porque parece que a gente vive uma espécie de fantasia teatral, entendeu? Não, bota assim aí, porque tá funcionando, porque o ótimo é inimigo do bom, e não sei o quê. E depois a gente melhora isso. E todo mundo sabe que todas as pessoas que estão naquela sala vão morrer e aquilo não vai ter sido modificado, entendeu? É verdade. Não, e há casos em que efetivamente a pessoa morreu mesmo de verdade. E o bug sobreviveu à pessoa. Sobreviveu à pessoa, né? Eu tenho uma coisa que eu sempre falo com as minhas equipes assim, bug é ovo de alien. Não adianta atribuir severidade, prioridade, não. Bug é ovo de alien. Aquilo vai virar um monstro ali, aquilo vai grudar na tua cara e vai explodir a tua barriga em algum momento. Então, todo bug tem que ser tratado imediatamente na medida que é detectado. E justamente porque hoje a gente trabalha distribuído, que é uma coisa que a gente não fazia antes. Sim. Antes você tinha o cara que desenvolveu o software, basicamente. Era um esforço de uma pessoa, 2, talvez 3. Mas essas 3 pessoas sempre trabalhando juntas, em conjunto, sempre sabendo exatamente o que está acontecendo com cada uma delas. Que tudo bem, tinha a sua série de problemas depois, mas hoje você trabalha com equipes de 10 pessoas, ou 13 equipes de 10 pessoas, ou sei lá, 10 equipes de 6 pessoas e assim por diante. E com alta rotatividade dessas pessoas. E com alta rotatividade. Né? E aí você faz tudo isso da maneira que você faz, que é contraproducente, né? Então cada um faz a sua classe model lá, como a sua classe model, eu fico usando model em vez de migration. Cada um faz a sua migration lá, a lá Miguelão, porque ninguém mais presta atenção nisso, porque está tudo bem, porque vai ficar tudo bem, porque a performance está boa, porque isso, por aquilo outro. E depois a coisa começa a dar pau loucamente e ninguém entende por quê, né? É um mistério, né? Débito técnico não se ignora, não se varre para baixo do tapete, né? Sim. Eu lembro de um caso, se eu não me engano, era o foguete Ariane 5 da NASA que explodiu. Acho que era esse nome, depois eu vou confirmar, a gente bota aí embaixo, né? Que eles aproveitaram o código-fonte da geração anterior, se eu não me engano, mas o hardware era diferente e um bug passou por causa de falta de teste. Mudou o contexto, mudou o ambiente, mas o código era o mesmo do anterior e não tinha sido testado em todas as condições, né? E aí ele se autodestruiu, se eu não me engano, porque ele começou numa trajetória errada e daí ele, né, o mecanismo de segurança dele é a autodestruição. Custou uma fortuna na época, acho que, sei lá, 250 milhões de dólares. Hoje custou uma fortuna? Hoje já seria um catatal de dinheiro. Mas por causa de, se eu não me engano, era uma operação de ponto flutuante. Algo bem... Não usaram money em PHP. Tem um livro, eu sou muito fã do Fred Brooks, tem um livro que em inglês era The Design of Design, que eu tive a honra de traduzir para o português, que aí teve que ter um subtítulo, porque design significa um monte de coisa, então em português virou o projeto do projeto, da modelagem à realização. E ele fala justamente disso, no pensar antes, e o quanto o pensar antes economiza de investimento no fim das contas. Gastar tempo na questão da modelagem vai economizar dinheiro na hora da realização. E ele dá ali uns casos de exemplos, tipo esse caso do foguete, ele fala o caso de um navio da Marinha Americana, que também o navio nunca pôde ir para o mar porque tiveram erros crassos no planejamento. E, software mais ainda. E aí até tem uma coisa que eu espero que a gente consiga voltar a conversar. Tudo isso exige tempo de aprendizagem, mas as pessoas não aprendem mais do jeito que a gente aprendeu. Então, como é que a gente vai ensinar hoje a nova geração? Tipo, o nosso podcast aqui já está demorando bastante tempo, a gente sabe que vai ter cortes e tudo, mas a gente sabe que a nova geração, a gente estava falando, se a gente ouve podcast e tal, todos nós ouvimos, mas a gente tem uma nova geração aí que o tempo de atenção é limitado pelo tamanho do vídeo no TikTok.
O YouTube, que tem vídeos mais longos, mas já teve que ir para os shorts também, porque as pessoas não ficam tanto tempo assistindo a mesma coisa. Então, como é que a gente... tem solução esse problema? O Galvão é o pessimista da turma, né? Não, é que assim, ó, eu acho esse troço todo um troço engraçado. Tá? Porque assim, ó, e o que eu vou começar aqui dizendo, tá, vai parecer choradeira de quem não teve a chance de ser tratado dessa maneira, mas não é o caso. Tá? Na minha geração, ninguém se preocupou em como ensinar alguma coisa pra gente. E por isso que eu acho que é uma coisa que não tem solução. Porque, em primeiro lugar, é uma inversão de valores. Tá? A coisa é ensinada assim, deal with it, entendeu? É assim que o mundo gira, filho, entendeu? Ele gira no sentido de cá para lá e, mas eu não gosto, o problema é seu, entendeu? O mundo vai continuar girando para o mesmo lado. Tá?